Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos e nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Influência Moral do Médium. Questões diversas, no plural, e dissertação de um espírito sobre a influência moral. A pergunta que nós vamos retomar, esse capítulo, nós estudamos até a pergunta de número 6, vamos retomar na de número 7. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? Resposta: eles procuram influenciá-las. Eles quem? Os espíritos, os maus espíritos. Pessoas ruins, más, que viveram aqui na Terra e que desencarnam, já não têm mais o corpo físico, mas elas permanecem com o seu corpo perispiritual e não mudam de personalidade, não mudam de caráter. Continuam sendo as mesmas pessoas ruins que foram quando estavam aqui na Terra. Quando estavam aqui na Terra, não perdiam a oportunidade de fazer mal aos outros. Em espírito, como desencarnados, fazem a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. São espíritos que se dedicam a prejudicar ou a fazer mal àqueles que permitem esta possibilidade. Quais são aqueles que permitem esta possibilidade? Aqueles que conduzem mal o seu pensamento. Aqueles que odeiam, aqueles que invejam, aqueles que têm rancor, aqueles que desejam mal ao próximo, aqueles que não fazem questão nenhuma de fazer a sua prece, desligar-se com Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia da prece, não é isso não. É que a prece é um poderoso instrumento de ligação do homem com Deus. Se nós temos esse instrumento, por que malbaratar esta possibilidade? Então, devemos sim, principalmente ao acordar, isso é uma recomendação dos espíritos superiores, principalmente ao acordar, nos dirigirmos ao Criador e agradecermos a Ele por mais uma oportunidade, porque poderíamos não ter acordado. E todos os nossos equívocos, nós não vamos mais, a partir deste momento, a partir do desencarne, ter a possibilidade de consertar. Enquanto estamos aqui com o corpo físico, há a possibilidade de nós resgatarmos ou fazermos muita coisa diferente do que vínhamos fazendo e resgatarmos as nossas inimizades. Jesus recomendava isso. Quando você estiver a caminho do templo para fazer a sua oferta, se você tem alguma coisa com o teu irmão, contra o teu irmão, vai e reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto você está encarnado. Depois que você se reconciliar com ele, aí você vai e faz a tua oferta. Quer dizer, em segundo lugar, está a tua oferenda a Deus. Em primeiro lugar, está o nosso bem-estar nas nossas relações com os nossos irmãos. Se a gente não puder perdoar, não deixe espaço para o ódio no seu coração. Porque o ódio é a principal ferramenta que esses espíritos, sobre os quais nós estamos comentando agora, eles se utilizam para prejudicar o ser encarnado. Ou para se associar a ele para conduzi-lo pelo mau caminho. Quantas vezes a gente não ouve em entrevistas, agora pela internet está muito comum, mas antigamente pela televisão, era muito comum a gente ouvir o seguinte: o bandido sendo entrevistado, o assassino, o homicida, o assaltante, eu disse, mas eu não queria fazer isso, a voz me mandava fazer isso. É só se vocês puxarem pela memória que vocês vão se lembrar com facilidade.
Aquela voz intermitente na minha cabeça não me deixava. E as pessoas, os médicos, os especialistas, muitas vezes acham isso como esquizofrenia. Aquele que ouve vozes, aquele que... acham isso como loucura. E não é, normalmente é mediunidade. Mediunidade auditiva. O espírito joga na cabeça do médium e influencia aquele médium até ele cair no caminho do mal, até ele produzir o mal, porque é mais um para o time deles. Fazendo ao contrário, nós vamos passar a fazer parte do time da solução e não do time do problema, porque do time do problema já está lotado, tem reserva até, à vontade. Nós temos que fazer parte do time da solução. Aquele que faz prece pelos seus irmãos, aquele que deseja o bem, aquele que ama o bem, aquele que fala sobre o bem, aquele que pensa no bem, aquele que conduz o seu caminho pelo caminho da retidão. Quando Jesus fala isso, muitas vezes é bobagem, isso é coisa de religioso. Não é não. É muito importante, os espíritos ombreiam conosco, eles caminham conosco pela vida. Se você der oportunidade, eles vão interferir na sua vida como esposo, na sua vida como esposa, na sua vida como filho, como trabalhador, como profissional, enfim, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Olha o caso desse nosso irmão, infelizmente eu vou citar isso como um caso recente, esse nosso irmão que se suicidou e assassinou os 2 filhos porque a mulher o estava traindo. É um caso típico da influência dos maus espíritos sobre o encarnado a fim de colocá-lo barranco abaixo, ladeira abaixo. Porque é um espírito que vai desencarnar, vai sofrer, não só como suicida, que é um grande sofrimento, mas também por ter sido um parricida. Um pai que assassina seus filhos. Então, precisamos ter muito cuidado. Desculpe eu ter me estendido um pouco, mas é necessário esse tipo de explicação para as pessoas entenderem qual é o processo. É muito importante entender o processo. Não darmos oportunidade para que os maus espíritos dominem a nossa vida. Vamos dar ouvidos para o nosso espírito guia, para aqueles que na Igreja Católica e nas outras denominações religiosas se chama de espírito, ou melhor, de anjo da guarda. Né? Nós chamamos de espírito guia, espírito protetor. É um espírito que é designado para nós desde encarnações remotas, são espíritos superiores que velam pelo nosso bem-estar. Desejam o nosso bem, dê ouvido para eles. Isso é bobagem, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é... Antigamente a professora, se a Maria vai com as outras, que alguém vai se jogar do barranco, você vai se jogar também? Eu cansei de ouvir isso, no meu tempo de moleque. Então precisamos tomar esse tipo de cuidado. Então eles, os espíritos inferiores, eu gosto de dizer imperfeitos, procuram influenciá-las, respondem eles, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. Quer dizer, não é só os espíritos imperfeitos que nos arrastam para o mau caminho, nosso mau proceder também, a nossa forma de pensar também acaba atraindo coisas que não deveriam atrair, não é? Então precisamos tomar muito cuidado. É por isso que ideias que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Os bons espíritos, os espíritos superiores, se servem desse médium com repugnância. Sabe o que é repugnância? Sabe quando você vê alguma coisa que te dá nojo, vontade de vomitar? Isso é repugnância. É o mesmo sentimento que eles têm quando se servem de um médium como esse. Repugnância, vontade de vomitar, mal-estar. Mas eles são obrigados a servir porque não tem outra,
não tem outro para servi-los. Então seja um bom médium, porque todos nós, em última análise, somos médiums, porque somos influenciados pelos espíritos. Pergunta de número 8. Aliás, tem um rodapé do professor que acho muito interessante aqui. Comenta José Herculano Pires. Esta resposta coincide com a que foi dada a Kardec pelo espírito de Hahnemann, a 10 de julho de 1856, quando ele pretendia apressar a elaboração de O Livro dos Espíritos, servindo-se de outro médium, além das meninas Bodin. As duas irmãs Bodin eram de 13 e 15 anos, se não estou enganado, que serviam de médiuns para Kardec quando ele estava elaborando o Livro dos Espíritos. Então, como ele queria apressar a elaboração do livro, ele queria servir-se de outros médiuns. O Espírito respondeu que não convinha, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Ver episódio em Obras Póstumas, segunda parte. O livro Obras Póstumas não é um livro que pertence à codificação. Ele é um livro que foi editado e lançado 21 anos depois da morte de Kardec. Mas tem muita coisa boa, muita coisa aproveitável, muitas instruções, orientações aproveitáveis em o livro Obras Póstumas. Agora ele vai para a pergunta de número 8. Deixa eu ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. O Diniz está conosco. Boa noite, Diniz. Bem-vindo, viu, meu irmão? Seja bem-vindo entre nós. A Janaína fez uma pergunta aqui. E esse desencarne dele ainda fica com o sofrimento do ato dele? Eu não entendi muito bem a pergunta, Janaína. Expresse com mais clareza o que você está perguntando exatamente. E esse desencarne dele ainda fica com o sofrimento do ato dele? Olha, se você está perguntando se o mau espírito, depois que desencarna, sofre pelos próprios atos, pelos próprios maus atos, sim. Sofre, sim. Do caso do pai, tá, sim, vai sofrer sim, com certeza. Olha, o arrependimento vamos dizer assim, é o pontapé inicial de uma longa caminhada. Porque o que tem a ver? A reparação. Tudo o que nós fazemos, de equivocado, de errado, de mal feito, nós temos que reparar. Por isso que nós estamos encarnados num mundo de expiação e provas. Expiar é reparar as nossas faltas do passado. E as provas são aqueles experimentos que a gente vive nesta experiência atual para projetando o futuro, adquirindo conhecimento, progredindo. Mas só o arrependimento por si só não vale. Por si só ele não significa nada. Tá bem? Existem muitas ideologias políticas, doutrinas religiosas que dizem que basta se arrepender para estar salvo. É mentira. Tá bem? O arrependimento é importante, o arrependimento é válido, mas até determinado ponto. A partir daí tem que haver a reparação. Não é assim que age a lei dos homens? Exatamente da mesma forma. O bandido chega na frente do juiz, o assaltante, o marginal, o bandido de uma forma geral, fala, oh, doutor, eu me arrependi. Eu falo, então você está livre? E não, tu vai para a cadeia, pagar pelo teu crime, depois você utiliza o seu arrependimento para seguir o caminho do bem. Ora, se o homem é sábio a esse ponto, Deus é mais sábio ainda. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então não podia ser diferente. Este pai, ele vai se arrepender, já deve ter se arrependido amargamente pelo ato que cometeu, principalmente por ter assassinado os 2 filhos, por ter sido um parricida. Mas o suicídio também é um ato translocado, é um momento de loucura momentânea.
que não é aceito pela inteligência humana. A maioria dos seres humanos não aceita o suicídio. Não concorda com o suicídio. E existem vários exemplos na obra de Kardec contando como é a vida de um suicida depois do seu desencarne. A pior coisa que acontece para o suicida é o seguinte: ele vai continuar vivo e vai perceber que nada está resolvido. Pelo contrário, piorou a situação. Essa é a realidade. Então imagine o caso desse nosso irmão. Imagine, que me parece que não era um mau pai. Era um pai amoroso, um pai que cuidava dos seus filhos, da sua família, amava a sua esposa. Apesar que parece que havia lá um problema no relacionamento deles, não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas ele não tinha o direito de fazer isso. Não tinha o direito. Pelas leis de Deus e pelas leis dos homens. Ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Eu não queria estar na pele dele. Sinceramente, não queria estar por um segundo, 1/10 de segundo na pele dele. A reparação vai ser dolorida. Por isso que a gente vê nesse mundo gente reencarnando tetraplégico, paraplégico, idiota, louco, passando misérias horríveis, fome, sede, frio, jogado pelo meio da rua, em uma vida, arrastando uma vida miserável. Não é à toa, não é porque Deus é sádico. Deus não joga essas pessoas na vida ou não dá risada do sofrimento humano. Não é assim como entendem os ateus, os estúpidos que querem julgar a Deus e as suas leis. É o homem, é o ser, é o espírito que pede essa reparação. Eu preciso reencarnar desta ou daquela maneira, de tal ou qual maneira, para poder reparar minhas faltas do passado. Então, entendam, o sofrimento humano não é imposto por Deus, ao contrário, Deus não impõe o sofrimento a ninguém, é o espírito que pede, todos nós pedimos. Parece irracional do ponto de vista do encarnado, mas o desencarnado pensa diferente do encarnado. Quando nós estamos desencarnados, que nós nos defrontamos com a realidade da vida, porque a realidade da vida não é essa que nós vivemos, não. Nós vivemos aqui num mundinho cruel, num mundinho onde ter dinheiro é o máximo. O cara pode ser um baita do infeliz, como eu estava conversando agora há pouco com o Alexandre, antes de nós entrarmos no ar. Conheço uma família aqui da região, muito rica, muito rica. Os cônjuges se separaram há pouco tempo atrás. Ela, da separação, levou 6 milhões. Por aí vocês têm uma ideia do quanto tinha de dinheiro essa gente. Totalmente infeliz. Totalmente. Eu conheço pessoalmente. Totalmente infeliz. Então, ter dinheiro, ter bens materiais, não significa absolutamente felicidade. E aqui não vai uma filosofia barata. Não é filosofia barata, é a realidade deste mundo. Felicidade é uma coisa que está dentro de cada um. A pessoa pode ser feliz com muito pouco e ser muito infeliz com muita coisa, com muitos bens. Essa é a realidade. Quem tem um pouco mais de idade, já passei dos 18 um pouquinho já. Quem tem um pouquinho de vivência nesse mundo sabe o que eu estou falando. A Janaína convive com gente muito rica diuturnamente lá onde ela trabalha. Ela tem essa experiência de ver muita gente muito rica, com cara feia, de mau humor, maltratando todo mundo e coisas do gênero. Tá? O Jorge fez um comentário, Ivone do Amaral nos traz com clareza desse ato em Memórias de um Suicida. É verdade, Jorge, ela neste livro ela comenta a respeito de uma coisa que não existe, que é o chamado Vale dos Suicidas. Tá? Não existe o Vale dos Suicidas.
O suicídio é punido por Deus, punido entre aspas, coloque isso entre aspas, tá? Porque Deus não pune ninguém, mas ele é punido por Deus conforme a intenção de cada um. Então, o Vale do Suicida é uma excrescência colocada num romance. Romance não tem rigorosamente necessidade de estar ligado à verdade. Ivone conta em um romance a respeito de um chamado Vale do Suicida. O suicídio, de um modo geral, é um infeliz. Tá? Eu conheci já contei essa história dele aqui, que conheci ele, tentou o suicídio, mas permaneceu vivo. Tá? Um espírito viciado em suicídio, que com 18, 19 anos de idade, 17 anos de idade, colocou uma garrucha na cabeça e o irmão desencarnado o avisou: não tente suicídio porque você não vai conseguir. Ele deu um tiro na fronte, a bala atravessou o crânio, seccionou o quiasma óptico e o deixou cego pelo resto da vida. Ficou caro para ele, hein? Né? Esse é o suicídio. Tá bem? Então, este foi punido em vida. Não vai ser punido depois do seu desencarne, porque ele já está arcando com um custo altíssimo da sua tentativa de suicídio. Tá? Ele suicídio porque ele ia suicidar. Ele não levou em consideração aquilo que o irmão falou, não. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Tô vendo que o seu... Não, desculpa. É que tinha caído a minha conexão, mas eu voltei agora. Desculpa. Tá, o seu microfone está aberto, é por isso. Muito bem. A Janaína comentou, é a pura verdade. É realmente a verdade. É a verdade no nosso mundo, Janaína. É a verdade no nosso mundo. Tá bem? Nós estamos num mundinho que, para reencarnar aqui, o cara tem que ser corajoso. Eu vou lá, vou reencarnar e vou vencer. Aí chega aqui, fala um monte de burrada. E aí volta para lá com mais dívida do que veio. É o cara que toma dinheiro emprestado do cara que empresta dinheiro a juro, do agiota. Em vez dele solucionar o problema dele, há mais problema ainda. Né? Nós somos assim. Né? Vivemos em cima do agiota. Mas vamos lá. Coisas do nosso mundo. Pergunta de número 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta dos espíritos superiores. Um médium imperfeito pode, às vezes, obter coisas boas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro melhor, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro melhor, que melhor lhes convém, eles lhe dão preferência. Observação de Kardec. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que o médium deixa de ser assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Cada um faz dos seus atributos. A mediunidade não é um atributo, é uma concessão divina dada aos encarnados e somente aos encarnados. Cada um faz daquilo que tem aquilo que acha que deve. Você pode usar mal a sua inteligência, pode usar mal o seu pensamento, pode usar mal as suas qualidades, pode usar mal a sua mediunidade, pode fazer o que você quiser. E pode usar bem também. Depende, a sua felicidade, a felicidade de cada um, depende única e exclusivamente dele mesmo. E olha, notem que a felicidade é uma coisa bem particular. Tem gente que fala assim, pô, o cara parece uma hiena, pô, não tem nada de dar risada. Como é que o cara é feliz por quê? Bom dia, tá, bom dia por quê?
O cara vive dando bom dia para todo mundo, quer bem todo mundo e tal. O cara que está de mau humor, o cara que sofre, o burro que não entende a felicidade do outro, bom dia por quê? Tá cheio de gente assim por aí. Então a felicidade é uma coisa muito particular. Mas agora notem também, a infelicidade e o sofrimento já é diferente. Ela absorve as pessoas de uma forma geral. O sofrimento é igual para todo mundo. A dor que dói da picada de uma agulha no dedo dói igual para todo mundo. Não tem diferença. Não é? Então, a dor é generalizada, o sofrimento é geral, é igual para todos, para que as pessoas tenham empatia com o sofrimento alheio. É preciso ter empatia com o sofrimento alheio. Conquiste a felicidade, porque é possível. Independentemente da sua situação financeira, da sua situação social, da sua situação, enfim, qualquer situação que seja, é possível conquistar a felicidade. Tá? Caminhe pelo caminho do bem. Invista no bem. Nós temos os seres humanos, os encarnados, eu estou me referindo aos encarnados especificamente, temos uma qualidade. Usamos a nossa inteligência para proteger os nossos bens materiais. Então investimos em bom investimento, falamos com o gerente do banco qual o melhor investimento, então procuramos o melhor investimento, uns investem em ouro, outros investem em dólar, ou aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, ou então ele guarda o dinheirinho dele da melhor maneira possível e tal, procurando se precaver para um futuro, uma necessidade futura. A mesma coisa nós devemos fazer com os bens espirituais. Adquira os bens espirituais. Porque esta vida, onde você procura se preservar de todas as maneiras, ou preservar os seus bens materiais, ela é passageira. A vida espiritual, ela é a definitiva. Nós temos que estar bem aqui, é verdade, mas temos que estar muito melhor lá, na vida espiritual, depois que perdermos o nosso corpo físico. E acreditem, isto vai acontecer. Acontece com todos, viu? Um dia, a vida nos chamará à razão. Venceu, o seu contrato está vencido. O homem levanta a ficha lá em cima e até logo. O que fez, fez, o que não fez, não vai fazer mais. Então é preciso pensar já, é preciso decidir-se pelo bom caminho já, pela vida correta já, não postergue isso. Não relegue isso para o futuro, amanhã eu faço, não, amanhã não. Fazer o que pode ser feito hoje, enquanto há possibilidade, não sabemos se vamos acordar amanhã, não sabemos. Se nós vamos estar vivos amanhã, ou daqui 1 hora, daqui 5 minutos, daqui 10, não sabemos. Então vamos fazer o melhor já. Porque Deus está nos oferecendo a oportunidade agora. Como diz o norte-americano, now. Eles gostam muito de usar essa expressão, né? Precisamos tomar essa consciência, ter esta consciência. Pergunta de número 9. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Olha, prestem muita atenção nessa pergunta e prestem muita atenção nessa resposta. Muito boa a pergunta e muito boa a resposta. Perfeito? Respondem eles. Interrogação bem grande. É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a Terra. Não existe médium perfeito. Não existe. Nem aquele que muitas vezes julgam perfeito. Não há perfeição. Não busque a perfeição na Terra. Ela não é daqui, ela não existe aqui. Nós somos relativamente bons, relativamente honestos, relativamente sérios, relativamente procuramos andar pelo caminho do bem, da verdade, etc. Mas sempre é tudo muito relativo. Eles seguem. Se não fosse assim, não estarias nela. Nela onde? Na Terra. Se nós fôssemos perfeitos, estaríamos aqui encarnados aqui na Terra. Estaremos no mundo melhor, no mundo
superior, ou no mundo muito perfeito, muito melhor que esse, ou seríamos o espírito perfeito, que não reencarna mais. Digamos antes, bom médium. Aí sim, bom médium é aquele que retrata com fidelidade aquilo que ouve dos espíritos. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Entendam isso, por favor. Aqueles que estudam a mediunidade têm que entender o seguinte: o bom médium não é só aquele que retrata coisas boas, com fidelidade ao espírito que está ditando. É aquele que também retrata coisas ruins. Não é por isso que ele é um mau médium. Não, ele é um bom médium. Só que está servindo para um mau espírito. Servindo a um mau espírito. Eles seguem. Digamos antes, bom médium. E já é muito raro, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que, preste atenção nisso, os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. Não existe esse. Não existe, infelizmente. Não, é tirar o doce da boca da criança, porque muita gente fala, não, mas o fulano era um santo, ou é um santo, não é. Não é. Todos os espíritos, eles assediam a todos, indistintamente, dioturnamente. Não dê brecha, não aceite más sugestões. Sabe aquele desenho do Pica-Pau que fica o diabinho de um lado e o anjinho do outro? É isso aí, dioturnamente. Ao deitar, eleve o seu pensamento. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Permita que eu possa, durante essas horas de sono, estar com meu espírito guia. Receber dele as boas instruções, as boas orientações, os bons conselhos. Se nós conseguirmos isso, nós vamos afastar de nós os maus espíritos durante o sono, porque eles vêm nos assediar durante o sono. Muita gente já teve essa experiência e sabe do que eu estou falando. Então precisamos ter esse cuidado ao dormir e ao levantar, a mesma coisa. A primeira prece é a mais importante. Nos conectarmos com o Criador. Pela prece, uma poderosa ferramenta de ligação do homem com Deus. Eles arrematam a resposta. O melhor é o quê? O melhor médium é o que, simpatizando-se somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. eu dou risada essa resposta do espírito, viu? Porque isso desbanca essa história de médium perfeito. Desbanca isso. É uma imprudência, é uma falta de responsabilidade, é credulidade exagerada, acreditar em tudo aquilo que vem dos espíritos. Por causa disso, passe sempre pelo funil da razão. Sempre. Se você não conseguir aceitar mesmo aquilo que está dentro da obra de Kardec, aquilo que foi ditado pelos espíritos superiores, se não está dentro da sua capacidade de aceitar, rejeite. Postergue para o entendimento posterior, para o futuro. Porque no futuro mais maduro, talvez aí você entenda. Eu fiz isso, e não tenho medo de dizer, não, eu fiz isso. Não consegui aceitar determinadas afirmações dos espíritos. No futuro, mais maduro, depois de ter estudado, talvez eu seja um pouco burro, né? Depois de ter estudado um pouco mais a obra de Kardec, eu consegui aceitar. Então, não aceite. Credulidade é para gente ignorante, é para ingênuo. Não aceite. Romance é romance, livro de estudo é livro de estudo. É fruto de pesquisa, não tem nada a ver com romance. Romance é fruto da ideia daquele que ditou aquele romance. São ideias dele, que ele colocou lá no romance, aceita quem quiser.
Por favor, façam isso, estudem a doutrina, não acreditem em mim não. Estudem a doutrina dos espíritos com afinco, com seriedade, com calma, com dedicação. E aí as pessoas vão entender o que é a ciência espírita. O que é a ciência dos espíritos. Não é isso que as pessoas fazem com ela, não. Chamar de centro espírita kardecista. Não sabe nem o que estão falando. Não sabe nem o que estão falando. Um absurdo. Mas é coisa do homem. Nós temos que respeitar a maneira pela qual as pessoas pensam, embora estejam fazendo com eles mesmos um grande absurdo. Vamos lá. Pergunta de número 10. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pergunta o Jorge. E os suicídios involuntários? Olha, de certa forma, a gente chama de suicídio involuntário o cara viciado em álcool, em cigarro, em droga, e que leva uma vida dissoluta, cheia de exageros e tal. Mas, na realidade, ele sabe que ele está se suicidando. Quando a gente fala para um cara que usa cigarro, que o cigarro mata lentamente, ele fala, tá bom, eu não quero morrer rapidamente. Essa é a verdade. Na realidade, a gente pode fazer duas coisas na nossa existência. Duas. Prorrogar a nossa existência aqui na Terra ou diminuir o número de anos que nós vivemos aqui. Se você veio para viver 70 anos e viveu 60, você vai ter que acabar com essa responsabilidade. Independentemente de você ter dado um tiro na cabeça ou não, independentemente de você ter se jogado no rio ou não, independentemente de você ter cometido um suicídio voluntário. Por quê? Isso é muito simples de explicar. É muito simples. Está lá na obra de Kardec. Ao nascer, nós recebemos uma quantidade X de fluido vital. Fluido vital é aquilo que dá ânima, que dá vida ao corpo. Então, o sujeito recebeu uma quantidade para viver 70 anos. Se ele se suicida voluntariamente aos 30, tem mais 40 anos de fluido vital para ele viver. Então fica grudado ao corpo. Vê lá os vermes lhe comerem, como está na Revista Espírita. Presencia uma série, presencia o cheiro de podridão no seu próprio corpo e tal. É assim que acontece com o suicida. É uma coisa terrível. Se as pessoas soubessem o que vive um suicida, jamais se suicidariam. O suicídio involuntário é mesmo, o chamado suicídio involuntário é a mesma coisa. Ele era para viver 70, viveu 65, 60, tem mais 10 ou 5 anos de fluido vital para ele ter que gastar. Ele abreviou esse tempo, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. É assim. Tá bom para vocês? Ou bota molho, como fala o pessoal do samba? A gente pode botar molho também, né? Eu acho que não é conveniente. Olha, é tão repudiado o suicídio, mas tão repudiado, que, por exemplo, o judeu não sepulta no mesmo cemitério um suicida. Porque o judeu tem um cemitério particular, vocês sabem disso, né? Ali só sepultam os judeus. Se um judeu se suicida, ele não é sepultado no mesmo cemitério, ele é considerado uma pessoa indigna. Tamanho é o repúdio que se tem contra o suicídio. Em sã consciência, quem aceita o suicídio? Quem recomenda o suicídio? A não ser os materialistas estúpidos, irresponsáveis, né? Que acabam falando um monte de bobagem, mas que na hora do vamos ver mesmo, na hora que ele vê que ele vai desencarnar, ele diz, ai meu Deus! Né? Esse é aquele que se acha materialista, que ateu e tal, né? Ateu é mais à toa do que ateu, né?
Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Muito bem. Vamos lá. Pergunta de número 10. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como esses permitem que seja enganado? A simpatia não significa permanência absoluta dos bons espíritos ao lado daquele médium. Não significa isso. Por quê? Porque a ação dos espíritos na nossa vida é uma prova. Conviver com os espíritos é para o espírito encarnado uma prova. Nós temos que conviver com o bem e com o mal, para provar a nós mesmos a quantas anda a nossa situação em relação a Deus. Olha a resposta deles. Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam, às vezes, enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso, a separar o verdadeiro do falso. É preciso aprender, experiência. Nós estamos aqui para vivenciar experiências. É através das experiências que nós progredimos. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual ele possa ser atacado. Sempre tem. Nós somos seres encarnados e espíritos imperfeitos, é por isso que estamos encarnados aqui. A imperfeição, o próprio nome já diz, imperfeição. Alguma coisa tem que não está batendo ainda com o nosso direito de viver num mundo melhor. Se fosse possível viver num mundo melhor, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos em Júpiter ou em algum outro mundo melhor que o nosso. Kardec faz essa pergunta na Revista Espírita de 1858, lá na abertura da revista, quando ele estuda sobre Júpiter. O que seria, como se comportaria o melhor, a nata da nossa sociedade em Júpiter? Olha o que ele não está falando de qualquer um, não está falando do Luiz Herrera, não. Ele está falando do melhor, da nata da sociedade em Júpiter. Olha a resposta é vergonhosa. Eles dizem assim: seriam como macacos numa loja de louça. Então, nós não estamos aqui por acaso. A gente é um macaco que quebra tudo quanto é louça, tudo quanto é coisa que vem pela frente. Olha o que tem de vândalo em todas as cidades. Nós estávamos caminhando hoje de madrugada, a gente levanta 5 horas, quando é 5h30, 20 para 6, a gente sai de casa. Então, o padre colocou lá perto da igreja um monte de lixeirinha para o pessoal colocar lixo. Vandalizaram todas as lixeiras, todas. Não é um macaco numa loja de louça, um cara desse? Vandalismo. Vandalismo é crime. Lamentavelmente a polícia não pode estar a todo momento em todos os lugares, porque senão ele iria para a cadeia. Infelizmente a polícia não pega. Quando pega é cadeia, vai para a delegacia, lá ele conversa com ele em chinês, aí ele aprende. É o que tem que acontecer mesmo. Né? Tá. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. É o grande problema dos médiuns, orgulho e vaidade. O grande problema dos médiuns. Eu estou falando do médium de um modo geral, porque o palestrante também é um médium. Médium de um modo geral. Orgulho e vaidade. Você não é infalível, jacaré. Você é apenas um instrumento dos espíritos. Como o rádio é um instrumento de uma emissora de rádio, você é um radinho, mais nada. Sabe aquele, como é que chamava? O sujeito que ficava virando a manivelinha para o periquitinho pegar a sorte, ler a sorte?
A gente está para os espíritos como aquela maquininha está para o periquitinho, não é mais nada. É um instrumentinho de nada lá, um Zé Ruela qualquer. A verdade é essa, eu não estou diminuindo o ser humano, não. Nós somos assim. Realejo. Pois não, Celso? Realejo. Desculpa, eu não entendi. Pode repetir? Realejo. É isso aí, realejo. Nós somos os verdadeiros realejos. Né? Que somos lá, vira a manivelinha, a gente funciona, se não virar, não funciona. Então os espíritos vêm lá, vira a manivelinha, manda uma mensagem, vira outra vez a manivelinha, manda outra mensagem, é isso aí. Aí o cara, não, eu sou o espírito espírito fulano de tal. Eu sou um médium, eu sou um palestrante internacional. Orgulho, burro, orgulho besta, a gente não é nada. Não somos nada. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo. Ele está falando aqui do realejo, eu que acabei não lendo, né? Podia ter lembrado. Né? O tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. Né? Que toca uma musiquinha, né? Quando ele vira, né? A manivelinha do realejo toca uma musiquinha lá. Né? É isso aí. Exatamente, a comparação é perfeita. 11ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Eles respondem peremptoriamente: desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. Desejar o bem e repelir o orgulho. Você quer ser um bom médium? Trabalhe, seja dedicado, seja bom, faça da caridade a obra da tua vida. Eu conheci um senhor em São Paulo, conheci esse de vista, não tive amizade com ele, mas ele se aposentou e com o dinheiro da aposentadoria ele comprou um terrenão perto de Mairiporã. Um terrenão enorme, 10 mil metros, 20 mil metros, eu não lembro, é enorme. Ele chegou no meio do terreno, ele se postou no meio do terreno. Ele queria construir não sei se era uma creche, acho que era uma creche. Ele se postou no meio do terreno, olhou para cima e falou assim: olha, eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Falando com Deus. Hoje era um dos maiores asilos, os maiores creches, maiores que tem. Desculpa, não é Mariporã, não, é Campinas. Né? É um dos mais renomados que tem. Do zero, ele apenas comprou o terreno. É isso. Dedique-se ao bem, faça o bem, produza o bem, pense no bem. Você tem dinheiro hoje, amanhã você pode não ter. Você tem uma condição privilegiada hoje, amanhã você pode não ter. Você tem saúde hoje, amanhã você pode não ter. Décima segunda pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Resposta: não. Porque a luz chega sempre ao que deseja receber. Jesus dizia assim: pedi e obtereis. Bate e a porta vos será aberta. É isso que dizia Jesus. Não é. Se fosse exclusivamente necessário o trabalho de um médium para que não chegasse alguma coisa, o homem estava perdido. Embora houve médiums durante toda a história da humanidade, dentro da Igreja Católica, fora dela, lá nos profetas, leia a Bíblia. Quando você lê os profetas, você vai ver que eles eram médiuns e que falam de doutrina espírita muito mais do que muitos espíritas. Não é? Então a verdade sempre chega. E nós devemos isso ao Criador, não é ao homem, não. Porque pelo homem, e a bem da verdade, nós temos que lembrar aqui que sempre reencarnam entre nós, ou encarnam entre nós, espíritos superiores.
para impulsionar a humanidade, para fazer progredir a humanidade. Vide Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, é um dos. Jesus de Nazaré, o maior de todos os espíritos, já reencarnado entre nós, e outros tantos que a gente poderia citar aqui, outros nomes menos expressivos do que Jesus, mas que vieram impulsionar o progresso da humanidade. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas. E as trevas estão nas impurezas do coração. É aquilo que vai dentro de nós. O homem é o seu próprio algoz. O homem é o seu próprio inimigo. Ele que faz a sua felicidade ou a sua infelicidade, ele mesmo. Aí ele chega no final da vida e fala assim, se eu soubesse, se eu não tivesse feito isso ou dito aquilo, mas aí já é tarde, aí Inês é morta, já foi, a coisa já aconteceu. Então, se você tem a possibilidade, se você caminha pela vida com a possibilidade de fazer o bem, não reclame, faça. Porque não espere estar na condição de necessitado para só então lamentar o tempo perdido. Porque é tempo perdido. Vamos ter que reencarnar outra vez, resgatar aquilo que fizemos de errado, refazer tudo novamente, porque assim, além de Deus, é assim, causa e consequência. Causa e consequência. Não cometa erros, porque você mesmo vai ter que responder por eles, não é ninguém não. Os espíritos que consideras como personificações do bem não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez e da falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova de sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Todos estão na condição de humilhar-se perante Deus, aceitar a sua grandeza, a sua magnitude, sabendo que Ele é misericordioso, bom e, sobretudo, justo. Deus é justo. A justiça dele é perfeita, a nossa não. Por isso que as leis humanas estão sempre sendo modificadas, mas a dele é perfeita. Perfeita. Não tem nenhuma imperfeição, nenhuma. Questão de número 227. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento no tocante à moral, exerce grande influência. Não é uma pergunta não, viu? A gente está discorrendo sobre o assunto. Exerce grande influência porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium. E para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e assim podemos dizer afinidade. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital, qualidade moral, moralidade, qualidade daquele que é moral, moralidade é fundamental. Toda vez que as pessoas se afastam da moralidade, elas se tornam infelizes. É por isso que o mundo está como está. Infelicidade aí campeando a solta. Por esta falta de moralidade. A maior qualidade da nossa geração é a inteligência. O maior defeito é essa indiferença moral que o homem tem. Indiferença à moralidade. Não podemos permitir isso. Conosco. Não, você vai virar aí o paladino da justiça. Não.
Ninguém quer ser paladino de coisa nenhuma, não. Cuide da sua vida. Como eu disse no começo, faça parte da solução e não do problema, porque no time do problema está lotado, tem reserva à vontade. Agora o time da solução está carente. Faça parte da solução. Seja bom. E para ser bom não é necessário ser subserviente. Jesus deixa claro isso. Quando se rebela contra os fariseus, contra os sacerdotes, contra os escribas, contra todos aqueles que viviam na época dele. Põe a mão no bolso dos caras, por isso que ele foi crucificado. Ele interfere no ganho dos caras, no lucro daquela gente. Então não devemos ser subservientes em momento nenhum. Seja sempre grato. Seja reconhecido aquilo que a vida lhe dá de bom e de bens. Seja sempre assim. Porque aquele que não é reconhecido, ele não pode ser feliz, porque ele não é feliz com ele mesmo. Ele não se reconhece, ele olha diante do espelho e não gosta daquilo que vê. Ele não se aceita. Como é que ele pode amar ao próximo se ele não ama a si mesmo? É preciso amar-se para poder amar. Tá, se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, afastam os bons espíritos, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade, que é a ligação através das nossas sensações com as coisas materiais. Sexo, comida, bebida, droga, álcool, fumo, etc. Essa sensualidade nos liga muito à vida material e nos afasta dos bons espíritos. E todas as paixões pelas quais os homens se apegam à matéria. O homem está aqui não é para se apegar à matéria, é para se afastar dela. Progredir, melhorar a sua qualidade moral, afasta o homem da materialidade da vida. Portanto, o aproxima dos bons mundos, dos mundos felizes. Vai aproximando, até que chega um momento em que ele ganha a condição de deixar esse mundo e encarnar num mundo melhor, num mundo feliz. E é isso que nós desejamos. Não é? 21 horas na capital do calçado feminino, e com este item de número 227, nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Vamos marcar aqui o item de número 228 desse capítulo, para nós retomarmos, capítulo 20, né? Para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 25, a última quarta-feira de fevereiro. Alguém tem algum acréscimo, algum comentário, algum acréscimo de esclarecimento, algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Para mim, tudo tranquilo, tudo claro nisso. Muito bem. Deixa eu ver aqui no YouTube. Nenhum comentário, nenhuma pergunta. Aqui também no Facebook, nenhuma pergunta também. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá então. Vamos lá. Eu convido amorosamente a todos os nossos queridos companheiros, aos nossos queridos confrades, que esqueçamos os nossos encontros e desencontros desse dia, para unirmos os nossos pensamentos e sentimentos
e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e sermos úteis à sociedade em que vivemos. E dá-nos ainda a força, Senhor, de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.